Aula 11, vídeo de alfabetização e letramento. Vamos então. O tema da aula de hoje é a eterna querela dos métodos de alfabetização. Eterna querela entre os defensores dos métodos de alfabetização. O que é querela? Querela significa briga, confusão, discussão, embate, disputa, enfim. No direito isso é um termo muito usado. No direito eles chamam as pessoas que estão disputando um processo judicial, chamam de querelantes, os querelantes. Geralmente o querelante é aquele que começa a briga, é adjetivado de querelante. Então querela significa briga, discussão, confusão, bate-boca, popularmente chamado como arranca-rabo. Então, mas essa briga entre os defensores dos métodos de alfabetização acontecem por quê? É isso que nós vamos tentar explicar nesta aula de hoje. Mas, antes de tudo, nós precisamos contextualizar um pouco o histórico dos métodos de alfabetização. Vamos voltar aí no tempo um pouquinho e rapidamente veremos algumas histórias interessantes aqui dos métodos de alfabetização. Primeiro, antes de tudo, é necessário a gente saber que os professores, qualquer que seja o momento histórico, sempre, professores alfabetizadores, sempre tiveram como objetivo maior ensinar as primeiras letras, ensinar o alfabeto, ensinar o beabá, ensinar o ABC. E por isso eles buscaram o melhor método que eles dispunham para alfabetizar. E este método já vem desde, os métodos mais tradicionais vêm desde a antiguidade, voltando sempre à famosa Grécia Antiga. A gente tem algumas ideias de como era a alfabetização. Roma também tem algumas ideias de como era a alfabetização. Então, até nos dias de hoje, essa busca continua presente. No entanto, muitos educadores ainda se arrepiam com o tema, porque acham que essa discussão é um retrocesso, é algo que não deveria ter acontecido, que o método é este que eu defendo e este é o melhor e assim por diante. Segundo a professora Magda Soares, o problema de se discutir a respeito dos métodos de alfabetização é em razão da ideia restritiva que se tem de método, ou seja, as pessoas consideram que o método que eu tenho é a única escolha, é o único caminho, é o único material didático que faz efeito. Todos os outros seriam métodos errados, seriam métodos que não ia dar certo, seria método que haveria um problema. Portanto, parte do princípio aí do que deve haver um controle excessivo. Esse é o princípio errado, Controle excessivo no processo de alfabetização, que não leva em conta o processo de aquisição da linguagem, da língua, e também não leva em conta o conhecimento que os alunos já possuem sobre esta mesma língua. Conhecimento este que eles trazem de casa, do contexto social onde eles vivem. Então, a primeira coisa que deve ficar na sua cabeça é que a ideia que se tem de um método como único caminho, um só material didático, é a primeira razão que faz com que as pessoas fiquem em pé em determinada posição, permaneçam ali, se agarrem ao método e não queiram saber de outro de jeito nenhum. Se alguém falar no método Y enquanto eu defendo o método X, então há uma verdadeira briga, há um verdadeiro embate. Então, aqui está o problema. Controle excessivo, escolha de método como único caminho. Isso aqui é uma ideia restritiva, segundo a nossa sapiente professora Magda Soares. Muito bem. Mas, antes de tudo, todo mundo precisa ter em mente, todo mundo precisa saber que só se alfabetiza alguém se utilizar um dado método. Não é possível alfabetizar uma pessoa sem um método. Eu não estou falando aqui de palmatória, de castigo, isso não é método. Isso aí é o que nós poderíamos chamar de meios auxiliares. Mas o reforço negativo e o reforço positivo. Não é isso não é método. Esse castigo, a palmatória que existia antigamente, não é exatamente método, colocar de joelho um caroço de milho, caroço de feijão, como se fazia no tempo dos bisavós,
não era exatamente isso aí que é método, não. Isso aí é um reforço negativo ou positivo. O método é aquele, né, tradicional que nós vamos ver daqui a pouco, por exemplo. Mas o que muda, na verdade, é o conceito, né? O conceito toma forma mais ampla, mais complexa, conceito de método, e aí deixa de envolver a uniformização de procedimento em todas as turmas e em todos os momentos de ensino. Ou seja, as pessoas têm que perceber que não há essa questão, não é possível uniformizar os procedimentos em todos os momentos, em todas as turmas, com todos os alunos. Por isso é que conhecer a história dos métodos de alfabetização vai levar o professor a identificar o que é que fica, o que é que permanece, a identificar os procedimentos, os princípios que norteiam o seu trabalho de alfabetizador, claro que levando em conta a situação específica da sala de aula, da sua sala de aula, como por exemplo, quais conteúdos eu vou ensinar, ou eu devo ensinar em determinado momento do ano, para qual aluno, os procedimentos cognitivos dos alunos como um todo e de cada um, a partir da avaliação que o professor faz no dia a dia, e as dificuldades que estes alunos enfrentam durante o processo de alfabetização e também a facilidade que cada aluno tem em adquirir certas habilidades. Como se vê, é um trabalho grandioso, trabalho de Hércules, trabalho hercúleo, porque você, como professora, tem que levar em conta, né, o aspecto cognitivo, o aspecto social, o aspecto até mesmo, né, psicológico individual. Mas como surgiu essa história de método, como é que você vê? O método se materializou no que se chama de cartilha, cartilha de ABC, cartilha de ensinar. Então, os primeiros métodos presentes nas cartilhas brasileiras eram chamados métodos sintéticos. O que é um método sintético de alfabetização? É um método que parte de unidades menores da língua para as unidades maiores. E quais são essas unidades menores? A unidade menor é o fonema. A vogal, por exemplo, é o fonema vocálico, A, E, I, E, O, U, nasal, A, E, I, O, U e assim por diante. Depois do fonema vem a sílaba, que é a junção, a união de duas, né, contando a sílaba convencional, né, a sílaba padrão, dois fonemas, uma consoante e uma vogal, né, a famosa sílaba CV, a sílaba canônica, de cânone, significa padrão. Essa é a segunda unidade. Então, a primeira unidade fonema, segunda unidade sílaba. Juntando as sílabas, você tem as palavras. Aí a palavra é classificada como monossílaba se tiver uma sílaba, dissílaba se tiver duas, trissílaba se tiver três, polissílaba de 4 para diante. Aí depois da palavra vem as frases. Aí junta as frases, formam, né, o período, o parágrafo. Aí depois junta os parágrafos formando o texto. Essa é da unidade menor para a unidade maior. Se a unidade escolhida como ponto de partida é a letra, é o fonema, aí você tem o chamado método alfabético ou de soletração. Nesse método, primeiro você ensina os nomes e as formas da letra. Depois, né, na sequência alfabética, você vai ensinando na sequência alfabética A, E, I, O, U, A, B, C, D, E, F, G, H, ou então de forma salteada, ou seja, ver se ele consegue identificar o P, né, antes do B. Muito antigamente, as professoras ou as mães em casa pegavam a cartilha, que tinha as letras do alfabeto, e furavam um buraquinho numa folha de papel e punha para aparecer só uma letra para o aluno reconhecer, né, para não ser influenciado pelo que estava antes ou depois. Era essa uma maneira de trabalhar de forma salteada, né? E depois trabalhava com as sílabas, em seguida com a palavra, a frase, finalmente o texto, como eu falei para vocês. Esse é o método alfabético de soletração. Soletração porque soletrava A, E, I, O, U, Ba, Be, Bi, Bo, Bu, Da, Be, Di, Do, Du,
né? Fá, fé, fi, fó, fu, até aquelas mais complexas, quá, qué, qui, có, cu, assim por diante. Aí juntava as sílabas, aí fazia as palavras mais simples, de sílaba repetida, ou sílaba próxima, por exemplo. Dá, dé, di, dó, du, fazia dado, dedo, dedé, didi, dodó, dudu, assim por diante. E se, ao contrário, no início da aprendizagem você começa pela sílaba e não pelo fonema, o método é chamado silábico. Mas, de qualquer forma, isso aí é um método sintético. Tanto o método alfabético sobre atração quanto o método silábico são métodos sintéticos, né, de síntese, quebra. Né? São apresentadas as sílabas primeiro em diferentes estruturas, em geral associada a uma palavra que é ilustrada, inclusive com figura. Então, isso aqui é a primeira característica do primeiro método, né? Partindo sempre da unidade menor, fonema, associando a letra, ou sílaba, e subindo aqui, ó, palavra, frase, texto. Então, esse aqui é o método sintético, é da unidade menor, né, até chegar à unidade maior. Tá? E aí, qual é o outro tipo de método? São os métodos analíticos. Qual a diferença do método analítico para o método sintético? A diferença nós vamos ver agora. Mas aqueles métodos sintéticos que me referi há pouco, qualquer que seja ele era muito mais antigo. Né? Como eu falei, vem desde Roma. Né? O alfabeto e a estrutura linguística do latim é semelhante à estrutura, né, do português. Natural, né, afinal o latim foi que deu origem ao português, ao espanhol, por exemplo. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que alguém disse, olha, não é interessante que a gente comece lá pelo fonema. A pessoa não nasce, né, falando fonemas, aí, ó, ele se cria falando já a frase completa, ou palavras completas. Então, para que começar pelo fonema? Né? Faz sentido isso, disseram. Então, vamos lá. Mas não aconteceu de uma hora para outra. No Brasil, por exemplo, até antes da proclamação da República, a forma de alfabetizar era ditada, era determinada pelas cartilhas que vinham de Portugal. Então era proibido aqui na colônia a impressão de livros, cartilhas, qualquer que fosse isso aqui. Tudo vinha de Portugal aqui para o Brasil. E se adotava no ensino as cartilhas portuguesas, com as regras portuguesas, com as palavras portuguesas, etc. Mas, proclamação da República, o ideário republicano, nacionalista, trouxe a preocupação da gente produzir o nosso próprio material mais brasileiro, características mais brasileiras. E por isso foram deixados de lado os termos que eram tipicamente portugueses, assim como os conteúdos voltados para a história de Portugal. Essa aí foi uma virada, uma guinada no nosso ensino, na nossa alfabetização. Por isso que ocorreu a partir daí a mudança no emprego dos métodos. Começou-se a perceber um rompimento com os métodos sintéticos e a progressiva difusão dos métodos chamados analíticos ou globais. E o que são esses métodos analíticos ou globais? São aqueles que partem de unidades significativas da língua, como as palavras, as sentenças, as histórias, focalizando primeiro o sentido e a memorização, para depois chegar às unidades menores, né, que são a sílaba e o fonema. Então, se nesse método anterior aqui nós partimos de uma unidade menor para uma unidade maior, nós partimos de um fonema, né, até chegar ao texto, nesse método aqui vai se percorrer o caminho contrário. Né? Você vai partir das unidades maiores, tá? Vamos partir dos textos, vamos partir das palavras, até decompô-las ou decompô-los e chegar à unidade menor, que é o fonema representado graficamente pela letra. Veja que há uma completa inversão do princípio de onde se parte, do princípio do qual parte um método e outro. Então, essa aí
é a diferença básica entre o método analítico e o método sintético. Então, os métodos globais, ou analíticos, né, são classificados em método de palavra-ação, de sentenciação, método de historietas ou historinhas e o método de contos. Então, todos esses aí são chamados métodos globais. Se o método partir de uma palavra, começar com a palavra ao invés de ser sílaba, você já classifica como método global o método analítico. Como o próprio nome diz, né, o método da palavra-ação toma como unidade inicial as palavras, ou uma palavra. Essa palavra é memorizada, né, por meio da repetição e por meio da visualização contínua. Aí o professor mostra a palavra tijolo, mostra a palavra caderno, mostra a palavra livro, mostra a palavra dado, pato e assim por diante. Geralmente nos livros ou na atividade, esta palavra está associada a uma imagem do lado. E, segundo o francês, né, que começou com este método, ele disse que precisa trazer palavras do campo semântico, né, mesmo campo semântico, ou do conhecimento, né, de vida da pessoa. Isso aí foi reportado aqui também por Paulo Freire, né, que acabou copiando essa ideia lá do autor francês. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui que primeiro esta palavra, aí só depois a atenção é dirigida para a sílaba, para a letra, né, e para o som. O som aqui entenda-se como sendo o fonema. Usando o termo técnico mesmo, é melhor fonema e grafema. Fonema para som, grafema para letra. Segundo os defensores desse método, a vantagem de começar pela palavra é que a palavra é uma unidade da língua, a menor unidade da língua, a unidade que a pessoa aprende logo, que a criança aprende de início, e ela é também uma menor unidade de pensamento, já que repetindo você não começa a falar fonemas, você começa a falar palavras, começa a falar frases. A criança diz logo no começo, né, papá, mamã, né, dá, quá, guá, né, água ou água. Então, gato. Às vezes o adulto ensina erradamente a chamar os animais pela onomatopeia, né? Olha o au-au, au-au. O nome daquele bicho não é au-au, é cachorro ou cão, né? Olha o miau, miau. Não é o miau, é o gato. Chama o au-au aí pra mim. Sai daqui, au-au. Não fala isso, né? Vem cá, au-au. Vem cá, cachorro. E assim por diante. Por isso é importante mencionar diante das crianças as coisas pelo nome. Os animais pelo nome, especificamente. E não pela onomatopeia. Né? Você não vai dizer assim, já pensou um adulto falando, eu comprei um au-au e ele me deu um nhaque-nhaque. Não faz sentido, né? Comprei um au-au e ele me deu um nhaque-nhaque. Comprei um cachorro, eu passei um cachorro e me deu uma mordida. Não dá. Então, a unidade da língua, né, e do pensamento. O método da sentenciação, né, segue uma lógica parecida, mas começa pela análise da frase. Sentenciação é um termo derivado da palavra sentença, que significa enunciado, significa frase. Tá? E o método da historieta, das historinhas, vai mais além. Utiliza como ponto de partida, de início, as pequenas histórias, com o sentido completo. Digamos assim, sentenciação seria uma frase, né, todinha, como por exemplo, a menina ganhou uma boneca no aniversário de 3 anos. A menina ganhou uma boneca. Aí, a partir desse aí, você vai trabalhar, né, as palavras, as frases, decompor. Ou poderia contar uma pequena historinha de um parágrafo, né? Alice era a menina que tinha o sonho de ganhar uma boneca. Um dia, no seu aniversário de 3 anos, sua tia
né, que morava distante, chegou e trouxe uma linda boneca com a qual Alice sempre sonhou. Alice ficou muito feliz, agradeceu e beijou a tia. Ponto final. Esse seria um exemplo de uma história pequenininha com começo, meio e fim, com sentido completo. Aí, a partir dessa história, a professora vai trabalhar as unidades menores da língua. Tá? O método de contos já começa um pouco a alongar. O método de contos, né, dos materiais didáticos, traz uma sequência de histórias completas, com sentidos complementares, para que seja trabalhado ao longo do ano. Pode utilizar os contos de fadas tradicionais, por exemplo, contados, lógico, né, recontados, melhor dizendo, reescritos, de forma menor, que cabe numa página, por exemplo. Não pode ser também um conto muito longo, né, cabe em meia página, assim por diante. Pode pôr os diálogos, né, entre os personagens, de forma que você possa estender mais a análise desse aqui. Porque para a palavra dá para trabalhar ali uma semana, duas. Uma frase você poderia também ficar em uma semana ou duas. Já com uma pequena história pode, né, demorar um mês, 2 meses, trabalhando com aquele texto. Então depende, né, do planejamento. Esse é o método de contos. Bem, mas de onde surgiu essa ideia de implantação de método global no Brasil? Essa implantação do método global, os métodos analíticos, foi influenciada pelas pesquisas realizadas pelos trabalhos psicológicos, né, do francês de Crowley. De Crowley defendia um chamado período preparatório para a alfabetização. Mas como é que era esse período preparatório para a alfabetização? Na educação infantil, se devia utilizar jogos pedagógicos que possibilitassem às crianças a passagem do período concreto para o período abstrato, né? Utilizando aí o apoio, né, do Piaget. E também facilitava essa período preparatório para a alfabetização, segundo de Crowley, o desenvolvimento das diferenciações, né, da audição, visão e tato. Desenvolvimento, né, dos sentidos, o aprimoramento dos sentidos por intermédio desses jogos estava sendo defendido por de Crowley. Aí veio aqui para o Brasil, né, na década de 60, de Crowley é no início do século XX, né, primeiro quartil do século XX, ele desenvolveu isso. Durante as décadas de 60 e 80 começou a chegar no Brasil. Só que chegou de forma distorcida, né? O caráter concreto dos jogos de Crowley, jogos de crowleyanos, foi distorcido pelas escolas brasileiras, foi mal entendido. Como tudo que chega como novidade, as pessoas querem logo se apossar, querem mostrar que estão adiantados no tempo e no espaço, e acabam colocando em prática algo que de fato não entendem a fundo. Consequentemente, dá errado. E foi isso que aconteceu. Transformaram em exercícios escritos a atividade que a gente chama hoje, conhece, né, por trabalho com a desenvolvimento motor fino. Tá? Então, pegaram aqueles pontilhadinhos, aqueles joguinhos, aquelas brincadeiras e transformaram em uma atividade, que era, por exemplo, ligue os pontinhos e leve a cenoura até o coelhinho, leva o coelhinho até a cenoura. Siga os pontinhos e guie o ratinho através do labirinto até ele chegar ao queijo. E assim por diante. Então, isso acabou se transformando em uma atividade em si mesma. Né? As pessoas nem sabiam o que estavam fazendo, achavam bonito e repetindo e falando. Tinha na cartilha, a pessoa replicava, os meninos gostavam daquilo ali, né? Outros nem tanto, mas faziam. E aí, para quê? Não tinha nenhum caráter, né, realmente complexo nessa atividade. Mas a partir de 80 houve um contraponto. Qual foi o contraponto? Foram as pesquisas de Emília Ferreiro que começaram a deixar claro que essa ideia do período preparatório para a alfabetização não tinha muito efeito. Por quê? Porque o aluno percorre o ser humano,
nem o aluno assim, mas o ser humano percorre um caminho próprio, característico, repetitivo de cada ser humano, né? Percorre um caminho até aprender a ler e escrever. E aí nasceu, foi construída a teoria do construtivismo. Observe que está sendo utilizado aqui o nome teoria do construtivismo. Não é método construtivista, é teoria. Ela foi mostrar que o ser humano, qualquer que seja ele, qualquer língua, com o decorrer da idade, vai criando hipóteses, vai testando as hipóteses de como é que funciona a linguagem escrita. Tá? E começa, por exemplo, pegando uma caneta e um papel e fazendo qualquer desenho lá, qualquer risco em forma de círculos, né, espiral, e aí diz que aquilo ali é a palavra papai, a palavra mamãe, a palavra tio e assim por diante. Aí depois começa a desenhar e dar nome às pessoas, né, dizendo que aquele desenho escreveu o nome papai, né, e assim por diante. Ela começou a explicar essa teoria, como é que funcionava. Essa teoria chegou, enfim, ao Brasil. Mas essa teoria, ela não chegou, claro, né, passando por uma das outras, não. Ela chegou com uma briga, né, a famosa querela dos métodos. Né? Então, até a década de 80, houve uma disputa entre os métodos analíticos e os métodos sintéticos. Os defensores dos métodos analíticos, né, gostavam das cartilhas, gostavam das atividades repetitivas, né, gostavam e defendiam que os alunos aprendiam assim, sim, sem dúvida que eles aprendiam. O do método sintético, né, defendia o contrário, né, defendia o texto como unidade de sentido, primeiro a palavra e assim por diante. Mas essa briga entre os métodos até a década de 80 esteve centrada na posição entre os dois. A partir de 80 entrou em jogo também o construtivismo e outros métodos. E aí foi que o negócio se tornou muito mais complexo, porque ao invés de nós termos a luta entre dois, né, temos agora a luta entre 3 ou 4 ou mais. Mas, de qualquer forma, ainda hoje continua a briga dos defensores dos métodos analíticos, né, globais, que consideram melhor, mais adequado para a organização mental das crianças do que os métodos sintéticos. O que é que os defensores do método analítico global defendem? Ele defende que o simples para o aprendiz, para a criança, não é a letra, ou a sílaba ou o fonema. Né? Eles não têm valor de comunicação, são elementos abstratos. Né? Por isso que o ideal é começar pela palavra, pela frase. Tá? As palavras, as frases, os textos, eles produzem sentido para as crianças. São elementos com os quais elas já têm contato em casa, na rua, com os colegas, com os familiares. Isso antes do início da alfabetização. Então esse é o principal argumento dos defensores dos métodos analíticos. Os dos métodos sintéticos dizem não. Né? Se a gente começar mostrando unidade menor para unidade maior, começar do mais simples para o mais difícil, a gente vai conseguir alfabetizar as crianças. Tá? Então fica essa confusão. O fato é que a adesão aos métodos analíticos representa uma mudança, né, de concepção, de paradigma de alfabetização, que passou a considerar a decodificação insuficiente, ou seja, não basta saber ler, como se falava antigamente, capengando ali, meio que soletrando a, bo, neneca, caboneca, da, menina, nasce, dessa forma. As pessoas aprendem, né, dessa maneira. Eles dizem, não, tá vendo, né? Essa soletração está prejudicando a fluência. Mas nada disso, também com o tempo a fluência aumenta. Né? Então, nas décadas de 60 até 80, o método sintético, que também foi muito utilizado, foi o método fônico, que explora os sons, dando ênfase à menor unidade da fala, o fonema e sua representação na escrita. Dessa forma, mantinha a atenção das crianças totalmente voltada para a decodificação.
né, tirando da criança a apreensão das ideias. Então, ele estava voltado para separar a palavra nos seus pedacinhos, quebrar os bloquinhos gramaticais. Mas estes métodos eles não morreram, nenhum deles. Ainda hoje são lançadas cartilhas com método fônico, método celular, palavração, etc, etc. E uma pesquisadora chamada Thelma Weiss, né, critica a aplicação atual desse método, o método fônico, porque ela diz o seguinte: os materiais que trazem métodos fechados, né, são muito vendáveis, ou seja, vende, que é uma beleza, as editoras adoram, porque são vistos como equipamentos compostos de passos pré-programados que o professor aplica, né, na sala de aula, tranquilo, não precisa perder tempo criando, né, atividade, elaborando atividade, ele aplica sem assumir posição e sem ter que investir em sua formação. Mas já está bem pronto, eu já tenho um livro aqui. Então, as escolas dizem, compra esse livro aqui, professor. Aí o livro é uma cartilha sobre nova direção, né? Sobre nova forma, sobre novo formato. Mas o suporte metodológico está lá, o método fônico, o método analítico, o método sintético, mas está lá na cartilha. Então essa oposição entre sintético e analítico foi substituída pela discussão sobre o uso ou não dos métodos. E esse embate continua tendo reflexo hoje, inclusive, nos materiais didáticos produzidos. Aí há os defensores de um e de outro, e continua havendo essa briga, tá? E que pelo jeito não vai acabar nunca. Outra pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais, que é a Isabel Frade, ela diz que todos os métodos tradicionais possuem alguns princípios que são permanentes e trazem direções importantes para o ensino da língua escrita. Ela chama a atenção para esse detalhe. Se eu sou defensor do método analítico, eu não posso fincar pé aqui na minha posição e dizer que o outro não tem nada que preste. Não é por aí. O radicalismo nunca é a melhor escolha. É preciso perceber, né, o que há de bom, o que há de útil, passar pela peneira da utilidade e jogar o resto fora. Então o método sintético tem uma coisa interessante, que é o trabalho entre a relação entre fonema e grafema, entre som e letra. Isso aí não pode ser deixado de lado porque é algo constitutivo da língua portuguesa. É o básico, então não pode ser deixado. O professor precisa trabalhar isso aí de qualquer maneira. Ele vai trabalhar com o método sintético, vai trabalhar com o método fônico, vai trabalhar com o método analítico global. Não importa, contanto que ele faça a criança perceber essa relação entre grafema e fonema. Claro que começa com aqueles mais que são mais fixos, né? Tem uma relação mais fixa, mais constante, como por exemplo o T, o D, né? O P, o B, que não mudam, não tem a sua variação da relação grafema-fonema, é uma relação, né, unívoca lá entre um e o outro. Ao contrário do X, por exemplo, né, o fonema X, ou fonema S, que pode ser representado por vários grafemas. O método global tem algo interessante, que é o princípio de que é preciso ensinar a ler e escrever com palavras e textos. Você pode começar com a palavra com o texto e estabelecer a relação entre grafema e fonema. Tudo bem, ótimo. E do método fônico fica a ideia de que é preciso levar o aluno a dirigir sua atenção à dimensão sonora da linguagem. Então, todos os métodos têm alguma coisa a ofertar, tem algo de bom a doar para o professor. Por isso não adianta brigar por um deles somente. E, já quase finalizando aqui, a questão do chamar a atenção que o construtivismo não é um método. A pessoa fala que é método construtivista, mas isso não existe. As investigações da Emília Ferreira nos anos 80, quando chegou aqui no Brasil, que foi amplamente difundida, mostra como que a criança vai construindo, vai percebendo a construção da escrita. Como que funciona, né, esse grande mecanismo da escrita. Ela vai, aos poucos, montando hipóteses e desmontando, fazendo, destruindo, substituindo por outras. E é isso que ela explica e divide nos famosos níveis, né, níveis alfabéticos, que a gente vai estudar a fundo, deve estudar para conhecer. Então a teoria do construtivismo
é revolucionária porque explica as concepções e hipóteses construídas pelo aluno para se apropriar da língua escrita. Aí, segundo a mesma professora Isabel Frade, embora a teoria construtivista não tenha proposto uma didática, um método de alfabetização, a partir da década de 80, muitos professores passaram a só considerar os alunos partindo do referencial da psicologia. Acabou, portanto, por distorcer a teoria em método, por transformar a teoria em método. E aí a teoria diz que nessa idade o aluno está aqui, nessa idade está aqui, ou então nesse período ele está aqui, nesse momento ele está aqui, melhor dizendo, trocando a palavra idade por momento, é melhor. Neste momento ele está aqui, nesse momento está assim. E aí, o que eu faço? O professor dizendo, deixa o aluno que ele vai passar naturalmente de um nível para o outro. Não, não vai. É preciso que haja as intervenções do professor, intervenções metodológicas, para que o aluno salte, passe de um nível para o outro e vá finalmente alfabetizando-se e seja alfabetizado na idade certa. As contribuições do construtivismo realmente são inegáveis. Então, hoje o professor não pode desconhecer essa teoria, ou melhor, tem que conhecer essa teoria e pensar a sua metodologia associada com o que se aprendeu no construtivismo. Precisa conhecer como a criança aprende. E uma das características do construtivismo é o diagnóstico. É o teste diagnóstico para determinar em que fase, em que nível a criança se encontra, qual é a hipótese da criança, qual a hipótese está na cabeça da criança naquele momento. Aí depois que diagnosticar, você cria uma estratégia para que a criança progrida, passe de um nível para outro. Aí é que está, esse é o grande problema. Esse é o grande problema, que as pessoas não conseguem elaborar atividades ou gerenciar atividades para que as crianças saltem, passem de um nível para o outro. É o papel do professor, é o papel da pedagogia. Por quê? Porque a apropriação distorcida do construtivismo colocou o professor como um simples observador. Deixa que o aluno dá um estalo, passa para o outro. Não, não vai. Não vai. Se o professor ficar só observando, não vai. Ele deve traçar estratégia de intervenção para proporcionar o aprendizado aos seus alunos. Se ele ficar como observador, ele não traça estratégia. Ele precisa ser o professor agente, de agir, para que a criança progrida, passe de um nível para outro. Bom, você já viu que tem método analítico, método sintético, método fônico, e ainda tem a teoria do construtivismo mostrando como que a criança aprende. O que eu faço com tudo isso? Primeiro, e antes de tudo, é preciso conhecer todos os métodos, teorias, e a professora precisa estar segura do método utilizado. Aí nós trazemos aqui um exemplo da professora Rita de Cássia dos Reis, que numa entrevista, numa reportagem do site do CEALI, de Minas Gerais, ela diz que considera que o melhor é usar diferentes métodos em diferentes momentos, de acordo com a habilidade que se quer resolver, com o tipo de aluno com que se está lidando e com a dificuldade de cada um deles. Então, como se vê, a professora tem uma certa experiência e certo conhecimento. Ela precisa conhecer todos os métodos, de preferência, conhecer o tipo de aluno que está lidando, ver qual é a dificuldade dele e agir na dificuldade específica daquele aluno. A professora Rita diz ter aprendido que, abre aspas, não há um método fantástico, fecha aspas. Observe que ela não defende um método só, sabe, professora? Ela não é radical de defender só esse e os outros que se danem. O professor tem que conhecer várias metodologias e usá-las nos momentos apropriados. Para isso, você vai aprendendo com a professora mais antiga que faça isso, ou então vai aprendendo mesmo no dia a dia. A professora Rita acredita que os educadores não devem ficar presos às novidades que surgem a cada novo governo, que geralmente enterra o que o outro fez anteriormente e começa algo novo. O professor tem que estar seguro em relação ao método que usa e pensar no que é válido para seus alunos, no que ele deve fazer para chegar até as crianças, para cativar as crianças. Isso é tudo que importa para que o aluno, para a criança, passe do primeiro nível para o segundo
do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, até chegar à alfabetização plena. Tá? Então, os saltos de um nível para esse podem ser utilizados, podem ser acionados, né, com o professor utilizando várias metodologias, porque ele conhece. Isso é importantíssimo. Quem quiser um pouco mais de informação, saber muito mais sobre os métodos de alfabetização, pode acessar este site aqui, CEALI, né, Centro de Estudos de Alfabetização e Linguagem, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. É um site muito bom, tem muito material, tanto teórico quanto prático, para uso mesmo. Este CEALI, né, esse centro de pesquisa, é o ninho da professora Márila Soares, que nós estudamos bastante no nosso curso. Então, por hoje é só. Um abraço, até a próxima.